Daí pessoal, eu sou o Felipe Ascenso Seuanes e quem é você? Hoje eu falarei sobre a confiança, aquela sensação de segurança quando a gente está num contexto familiar, num contexto profissional, num namoro, relacionamento amoroso. E eu vou falar sobre esses ambientes e também como você pode adotar uma postura mais confiante, quais as consequências disso na sua vida. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. Solta a vinheta, produção! Então, pessoal, vamos começar com uma compreensão acerca dessa segurança e a insegurança. Qual a relação disso com a confiança, com estar confiante? Claro que quando a gente se sente inseguro, ninguém nem brinca, nem dá risada quando se sente inseguro. Tem várias reações ligadas ao medo e à insegurança. A insegurança, na vida em si, como um todo, no geral, ela já não existe, é uma baita de uma ilusão. Você pode estar preocupado em preservar várias coisas ou não preocupado. Muitas vezes você está sujeito aos mesmos impactos que o outro que está mais preocupado, mais seguro ou inseguro está sujeito, né? Essa insegurança, ela faz parte do ser vivo que é finito, frágil, mortal e transitório, e a vida está sempre em movimento, né? Tudo é transitório. Claro que nós nos sentimos confiantes com maior facilidade em ambientes que são seguros, controlados. Quando, por exemplo, eu atendo na clínica, eu sei que ninguém vai entrar ali, não vai ter uma reação emocional do nada invadindo aquele encontro que eu estou tendo com o paciente. No entanto, quando você está num ambiente hospitalar, por exemplo, muitas coisas podem acontecer. Reações emocionais, visitas inesperadas, e barulhos e sons. Mas mesmo num ambiente mais controlado possível, a gente está sujeito às intempéries, à natureza, somos sujeitos a tudo. Então, essa segurança, ela, a princípio, ela é interna, porque o mundo externo não necessariamente nos garante isso. É uma insegurança que ela pode ser até um estado de espírito, algo da sua psique. Eu vou falar um pouco mais sobre postura corporal mais adiante no vídeo, mas nesse momento, lembrem-se que essa confiança, ela tem a ver com um olhar para um futuro desconhecido e assumir a sua própria jornada do herói, estar por você e com você. Lembre-se que a confiança é um sentimento em conjunto, tem a palavra com, e tem a ver com fiar, tecer, quase uma fiança mesmo. Quando eu quero uma garantia financeira ou de algo, alguma segurança, muitas vezes a confiança ela é essa busca por uma garantia do que eu sei sobre mim, do que eu sei sobre o outro, do que eu tenho de garantia ou não, ok? Agora, eu vou trazer para vocês 4 historietas, 4 situações que são do nosso contexto e que falam sobre essa falta de confiança e uma oportunidade de sermos mais confiantes. Todos nós passamos por momentos em que estamos mais confiantes ou menos confiantes. Isso pode se alterar com a autoestima. Tem uma coisa que a gente compreende na psicologia que se chama feedback positivo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela toma uma quantidade de álcool até se intoxicar, quando ela para aquele momento, o corpo sente aquela queda na substância que ela estava ingerindo e aí ele tem quase como uma necessidade de, para se recuperar, beber mais um pouco. Meio que a pessoa precisa beber, né? Então esse feedback positivo, às vezes ele é um mau funcionamento, se a pessoa não está confiante, ela acaba não sendo assertiva, erra mais uma vez e isso vira um ciclo até um momento em que ela para de produzir os níveis de serotonina e pode se sentir deprimida até, tudo mais. Então, vamos falar do primeiro ambiente, você com você mesmo. Quando eu falei desses níveis de serotonina, com essa baixa confiança, às vezes a gente vê aquela pessoa que pede desculpa para tudo. Fala alguma coisa, desculpa. Fala para alguma coisa, desculpa. Quem pede muito desculpa tende a fazer de novo. Primeiro que ela te pede 2 coisas que são impossíveis. Ela tá dizendo culpa, ela diz culpa. Então, quando ela te pede, me tire minha culpa, é impossível. Não tem como você tirar aquela culpa dela. Então, a insegurança consigo mesmo pode deixar a gente melindroso, pode deixar nós mesmos não confiando em nós, no nosso potencial, faz com que a gente não se enxergue muitas vezes. Isso cria algumas distorções na nossa autoimagem até, sabe?
No relacionamento amoroso, então, há aquela insegurança, aquela falta de confiança. Por exemplo, quando é mais comum nos homens, é colocar a mulher em um pedestal. Ele acaba se humilhando e nessas circunstâncias ele acaba perdendo a mulher, no sentido de que esse lugar do pedestal é muito solitário, muito sozinho, e essa perfeição em que ele a coloca afasta ele dela. Então, é uma história que é bem conhecida por alguns homens. No relacionamento amoroso, existem várias fontes de insegurança. A tratativa de um parceiro ou de uma parceira com outros seres humanos, por si, muitas vezes pode deixar alguma pessoa insegura, quando ela se vê no outro, se compara. Então, a falta de confiança em si pode atravessar o namoro. Mas muitas vezes a pessoa está confiante em si mesma. E aí são os comportamentos do parceiro, da parceira que a deixam insegura e com falta de confiança também. Lembre-se que num relacionamento amoroso a gente nunca olha só para uma pessoa, sempre para as duas. No ambiente familiar, que é esse terceiro ambiente, nós temos uma percepção de uma confiança que é sistêmica também, que é da dinâmica da família. Então, tem algumas famílias que elas já têm aquela profecia autorrealizadora em cima dos filhos. Então, aquele filho, ele é assim, ele é bom nisso e ruim naquilo. Aquela filha, ela é ruim nisso, ela é mais fraca nisso, é forte nisso e tal. E aí o que acontece? Isso pode ter uma interferência nas relações, por exemplo. Os irmãos se sentirem sendo comparados. Muitas vezes, aquela criança que demonstra desde pequena uma super confiança, sobre ela, às vezes vem uma expectativa violenta que cria um vazio. E aí, por mais confiante que ela esteja, ela sempre tem aquele vazio, ela não é o que esperam dela, e aí ela pode ficar insegura também, por conta da própria família. Por exemplo, aquele que se formou em medicina, numa família que não tem ninguém que nem fez curso superior, que dirá escola. Assim que ele se forma, ele já zerou o game, quase como se ele tivesse... Agora, uma família de médicos somente, todos fizeram residência. Bastou se formar em medicina, não aconteceu nada. Ninguém o parabeniza, por exemplo. Chamar de doutor é só quem fez doutorado, entende? Então depende do contexto familiar, a confiança, a segurança de cada um tem influência sim, no contexto, no sapato que cada um veste também. Bom, no trabalho isso é bem nítido. Você percebe numa entrevista de emprego, as pessoas que tomam prontidão, tomam iniciativa, e na fala dentro de uma entrevista, a gente percebe a confiança, o domínio que alguém tem sobre um assunto, né? E muitas vezes, quando no trabalho, por exemplo, uma pessoa que vai pedir aumento para o gestor ou para a gestora, e ele olha o gestor ou gestora como uma ameaça, ele já vai falando com ela como se ela não quisesse falar sobre isso, ou vê ela como uma ameaça, como uma pessoa que pode cobrá-la num sentido não positivo, ela acaba transmitindo uma insegurança, uma falta de confiança, né? Bom, passei aqui só problema, né, pessoal? Mas a solução está no problema. Então, vamos à solução aí. Como é que eu posso ser mais confiante? Já pensaram acerca disso? Como é que eu posso ser mais seguro, mais confiante? Uma coisa é nós considerarmos que essa confiança que é inerente do próprio ser, ela é mais neuroquímica do que outra coisa. Pode ser até espiritual. Por conta de uma experiência com o divino, a pessoa se sente confiante em algum ponto, por uma história que ela conheceu, por alguma coisa. Quando você está com mais serotonina, você está mais confiante. É muito difícil você estar com bastante serotonina e não estar confiante. Você pode até estar arrogante, pode estar... Muitas vezes a arrogância ela é um sinal de insegurança também. Mas uma das questões ligadas a como você produzir essa confiança, num primeiro lugar, seria assim, todo mundo tem a sua dose de sofrimento. Então, muitas vezes esse sofrimento, junto com os outros, com os demais, fica mais suportável. E todos nós temos algum ponto de insegurança. Não há ninguém que tenha se desenvolvido em todos os lugares. Inclusive, quanto mais desenvolvido você é em um ponto, pode ter certeza que tem algum outro lado da sua vida que não é desenvolvido. Às vezes está no inconsciente.
E então, a primeira coisa que a gente fala é a postura. Alguns livros consagrados como best-sellers deste exemplo aqui do Jordan Peterson fala já na primeira regra, que é ombros para trás e cabeça ereta. Essa postura confiante, ela por si só te traz uma sensação positiva. Aumenta alguns indicadores no seu corpo que trazem um bem-estar. Para que você se sinta confiante, além da postura, é importante você ter um preenchimento do espaço, um movimento, né? Você conseguir se movimentar com certa liberdade entre os membros, você respirar enquanto anda, estar atento à sua respiração, à sua sensação corporal, como você está. E usar essa linguagem de maneira confiante, expressiva, sem hesitar nos seus gestos também. Gestos às vezes mais expansivos, posturas mais fálicas que traduzem poder com as mãos, podem também traduzir para o outro mais confiança. Às vezes, através do movimento, você percebe que alguém quer se esconder, né? Então, o movimento ele é importante, a postura também. A serotonina, pessoal, a dica principal aí em torno disso é que a serotonina ela está presente em lugares que são familiares para você, em lugares que são de ascendência, seus lugares de poder, aqueles lugares onde você sente que, estou no meu lugar. Isso é importante, isso traz serotonina, traz uma certa dominância, ok? Bom, tem 2 livros aqui que eu vou recomendar por uma razão bem específica. Este aqui, que é um best-seller do Jordan Peterson, e aqui eu vou trazer algumas das regras aí ao longo dos próximos vídeos. Essa foi a primeira regra, eu fundamentei uma parte aqui das explicações com base nesse livro também, e ele traz aqui algumas sugestões que dão um contorno para a nossa vida junto com os demais, de maneira bem integral, né? O ser bio, psico, social, somato e espiritual também. Bom, e aqui há também um livro do Stanislav Grof. Pessoas que têm interesse nos objetos de estudo dele podem me mandar mensagem e compartilhar também. Ele fala sobre a lógica dos 12 passos, que é uma maneira de lidar com vícios, compulsões, que funciona muito. Dos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, e que normalmente quando nós não nos sentimos segurança, confiantes, a gente pode se apoiar em alguma substância externa para preencher esse desejo, não importa qual seja. Isso aqui traz dicas bem profundas. E é isso, são 2 dicas de leitura aqui, ok? Bom, eu agradeço a atenção de vocês, a confiabilidade aqui no conteúdo que eu trago, e lembrem-se sempre, sorrir também traz sensações boas, postura, não importa, eu não estou me sentindo bem, mas você pode produzir isso, assim como os pássaros, que eles não cantam porque eles estão felizes, pelo contrário, normalmente, eles cantam para ficar bem, não porque eles estão bem. Bom, pessoal, eu vou dar um abraço geral aí para vocês, mesmo que seja virtual, sintam-se abraçados. Esse foi mais um vídeo aqui do Psique e Você, até a próxima!